Bom dia, graça e paz. Estamos começando a nossa segunda-feira e aqui estamos nós no nosso devocional diário, nosso 8º capítulo do livro Chamados para Frutificar. Nós vamos para a nossa segunda parte do livro. Você já entendeu? A Araceli está aqui espichando o braço o máximo que pode para me dar café, né? Para não aparecer na filmagem. Ela não aprendeu ainda que eu falo. Então nós estamos entrando na segunda parte. O pastor Wilson fez algumas colocações, falando sobre frustrações, falou sobre a procrastinação, né? Conversamos sobre que a criança gosta muito do pirulito, para que você entenda e deixe essas coisas de criança para trás. Amém? Então agora que já foi feita essa abordagem, a demonstração do que é ser uma criança, que criança não pode frutificar, então nós vamos avançar para a segunda parte, que é Cristo em mim, ou seja, a graça de Deus, ela está dentro de mim. O que você faz ou deixa de fazer com a graça de Deus que está dentro de você? Por que nós somos, uma das coisas que nós somos indesculpáveis diante de Deus, é que nós temos a graça disponível e é ela que realiza as obras em nós, através de nós. Então nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Nessa parte vamos entender um pouco mais o que significa Cristo em mim, o que isso significa e quais as implicações dessa verdade que a obra do Calvário trouxe para o ser humano. Por falta de revelação e prática dessa verdade, muitos filhos de Deus desanimam com a vida cristã e não são poucos os que ficam pelo caminho. O entendimento dessa verdade é combustível, alegria, prazer para viver a vida cristã. Está no fundamento de qualquer crente vencedor. Como somos uma igreja de vencedores, no fundamento da minha vida e da sua vida também estará. Glória a Deus. Nessa parte do livro eu quero que você, além de avançar em revelação da palavra de Deus, também, como alguém que decidiu deixar de ser criança, mude alguns hábitos, que seus hábitos sejam coerentes com a revelação que Deus vai acrescentando em sua vida. Glória a Deus por isso. Cristo em mim. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, 23 a 24. Aqui cai por terra todo o argumento do bonzinho, né? Às vezes eu confronto a igreja para ver qual a reação deles e depois, às vezes 6 meses depois, eles falam comigo sobre isso, né? Para te ver que eles vão emburrados, às vezes para casa, bicudo comigo, e demoram só uns 5, 6 meses para chegar e dizer para mim que eles ficaram confrontados, quando eu digo para eles que eles não são bom coisa nenhuma, que se eles fossem bons, que eles passassem os pensamentos dele no telão, né? Que passassem os pensamentos dele no data show. Aí ninguém quer passar, né? A vontade que eles têm é sair correndo da minha frente, porque é uma verdade estampada. Então todos pecaram, todos erraram e precisam do quê? Eles precisam de Deus, precisam da graça. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muitos pensam e dizem assim, tem um ditado popular que diz, ele é um filho de Deus. É nada. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Enquanto não aceitar, não é, né? Enquanto não aceitar Jesus Cristo, tem algo para dizer para você. Quem não fez a oração de confissão de Jesus Cristo, como está escrito em Romanos, né, capítulo 10, se eu não estou enganado, versículo 9, né?
Se tu não aceitar Jesus, não fizer a oração de confissão, você vai para o inferno se você morrer antes do arrebatamento, certo? Agora, se morrer na grande tribulação, meu filho, de resta é o lago de fogo mesmo, né? Que é o lugar onde é que vai ser jogado o demônio e os seus adeptos. Aí o pastor já começou pegando sério. Não, estou te falando da Bíblia. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 23. Nós estamos também em Colossenses 1:27, que diz o seguinte: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo diz em Coríntios, em 3,16, ele vai dizer assim, que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus. É muito fácil você chegar aqui no prédio e dizer que isso aqui é um templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus, porque você foge de uma realidade muito mais séria, porque o templo é você é o santuário de Deus, não é aquele palco, não é o palco, não é o prédio, não, o santuário de Deus é eu e você. Este lugar é um lugar que tem que estar sempre impregnado da glória, sabe, saturado da presença de Deus. É preciso que esse lugar esteja assim, porque é aqui que a igreja se reúne. Eu costumo dizer algo, alguns não concordam, mas não tem problema com isso, que quando a igreja se reúne é semelhante, não diz que é igual, semelhante, uma analogia de quando nós estivermos reunidos na glória com a grande família do Senhor. O homem nasceu para ser filho de Deus em toda a sua plenitude. A isso a Bíblia chama de glória. Com o pecado, o homem perdeu essa glória, mas no exato momento em que alguém crê em Jesus, se torna filho de Deus, e a glória perdida com o pecado é restaurada sobre ele novamente. Como consequência desse novo nascimento, o Senhor passa a viver dentro dele. A palavra de Deus chama a isso de experiência de salvação. E quando Jesus se torna o Salvador, o remidor, o redentor daquela pessoa. É interessante, antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e pairava sobre as pessoas. Na Nova Aliança, o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus Cristo, ele mora dentro de nós. E eu tenho o Espírito Santo que mora dentro de mim, Pai, Filho e Espírito Santo são um, obviamente, eu tenho a divindade dentro de mim. Gente, se vocês vissem a imagem que eu estou vendo aqui, por exemplo, a Bianca bem sentada confortavelmente, com o pezinho escorado ali, balançando o pé, gente, que maravilha. Vocês têm que ver, olha só, Araceles, extrema, bem sentado naquela cadeira assim diária, né? Pastor Everton aqui, o Danilo também bem sentado numa cadeira de roda, rodando em roda e me assistindo. Então, os quatro aqui, né? Nessa maravilha. É só para contar para você quem é que está comigo hoje aqui. São eles que estão aqui nessa gravação, me ajudando e me apoiando, né? E eu creio sim, sabe, recebendo a primeira porção que vocês daqui a pouco estarão recebendo também. Mas Jesus me salvou de quê? Da morte eterna que eu vivia neste mundo desde o meu nascimento natural. Jesus é a vida dos homens. A partir do momento em que Ele mora dentro de mim, eu passei da morte para a vida. A vida eterna passou a ser a minha vida. Incrível, o pezinho dela continua balançando. Veja que se Jesus está dentro de mim, e é fato que ela está, a plenitude da divindade também está. Não veio só um pedaço do Senhor, Ele veio completamente, juntamente com toda a Trindade. Então, eu já sou Jesus e a vida dele já está completamente em mim. Muitos pensam que a cada dia você recebe um pedaço de Jesus, na medida em que vai fazendo o que ele manda.
Se você se comportar bem, você ganha mais uma parte dele até que o receba por inteiro. Isso é um equívoco muito grande. Primeiro, você recebeu Jesus por fé e não por ser bonzinho. Segundo, ele não vem aos pedaços, ele vem completamente na primeira vez que você creu. Eu leio esse texto aqui, eu lembro de algumas coisas da vida cristã, né? Bem interessante. Tem uns irmãos que diziam no passado assim: meu braço direito não é convertido ainda. Se o Senhor me desse tempo, uns 5 minutos, para mim ser o Everton do passado. Me dá 5 minutos, Senhor. Querido, você tem todo o tempo que você quiser, mas o Espírito Santo vai estar dentro de você, meu filho. Né? Você não serve, não é interessante, as pessoas pensam que o sangue de Jesus só é trocado na cabeça, o resto do braço não é trocado. Te converte, querido, vai, vamos começar por aí a conversa, amém? Jesus, eu podia ser menos, mais branco, né? O processo de desenvolvimento da minha salvação é deixar fluir o Cristo que está em mim em todas as áreas da minha vida. Quando ele estiver fluindo completamente na minha vida, eu terei chegado ao alvo de Deus para a minha vida, que é ser Jesus por inteiro, pensar, sentir e falar com Ele. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve ou houve em Cristo Jesus. Isso se chama estatura do varão perfeito. Isso é completa maturidade. Ninguém chega lá se não decidir deixar as coisas de menino. Evidente que isso é um processo e voltaremos a falar nele nos próximos capítulos. Então vamos voltar a falar de processo. Nós somos campeões em querer processo e não querer transformações num ritmo mais elevado. O café tá bom hoje, aí foi o pastor Hélio que fez o café hoje, me falaram. Gerado ou contratado. É fundamental entendermos que Deus não estava precisando de trabalhadores no céu. E por isso o homem veio à existência. Deus não nos criou para sermos seus trabalhadores, e sim para sermos seus filhos. Como eu já disse, Deus não criou o homem e o colocou em uma fábrica divina. Ele criou o homem e o colocou em um jardim de prazer. Que delícia, hein, gente? No qual Deus estava presente todos os dias. A experiência de salvação retoma o projeto eterno de Deus de sermos seus filhos. É interessante isso aqui, né? As pessoas acham que Deus tem raiva de nós. Interessante, Deus tem tanta raiva do filho dele que colocou no jardim. Desfrutar, né? Para desfrutar. Deus tem tanta raiva de ti que resolveu morar dentro de você, meu filho. Eu sei que isso aqui vai longe. Já imaginou como Deus seria masoquista se morasse dentro de você, com raiva de você? Você já imaginou você morar dentro de alguém e ter raiva desse alguém? Querido, isso é coisa do diabo. O diabo que possui as pessoas e tem raiva das pessoas porque ele tem raiva da criação. Jamais Deus criaria você, escolheria você para morar dentro de você e ele teria raiva de você. Ai, que lugar horrível é esse que eu estou morando. Ai, que coisa horrorosa é isso. Ai, se eu pudesse sair aqui de dentro. Esse é um Deus irado. Imagina, um Deus irado com você, que mora dentro de você. Vai gerar doença em você, né? Vai te matar aos pedacinhos, vai te estraçalhar. Mas Deus fez você por prazer dele. O Senhor tem o mesmo prazer que teve em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo vai morar dentro de você, ele tem prazer em você, ele te ama.
Ele me ama, Ele mora dentro de mim porque Ele me ama. Foi Deus que me criou, Ele conhece cada pedacinho da minha existência, toda a forma, todos os sonhos, todos os projetos. Foi Ele que fez, Ele me fez assim, e Ele me fez para mim ser morada dEle. Por quê? Porque Ele tem prazer. Quando Ele me gerou no jardim, para me botar no prazer, me botar no lugar de prazer. Hoje eu sou o prazer do Senhor. Ah, não é bem assim, pastor. Então vou dizer uma coisa para você, a Bíblia está errada. Quando Jesus Cristo saiu do batismo, o Senhor diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que o Senhor me ama da mesma forma que Ele ama Cristo. E se Cristo entrou em mim através do Espírito Santo de Deus, logo Ele tem prazer em mim, logo Ele me ama. Logo Ele não está irado comigo. Aí alguns estão dizendo aí que essa gripinha aí é a ira de Deus. Querido, a ira de Deus já foi aplacada em Cristo e Ele está satisfeito, viu? Fique em paz. Hoje você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Hoje você é filho do prazer, você é prazer do Senhor. Amém? Então tira esses pensamentos aí de ira, que o Senhor vai pesar a mão. Para com isso, aproveite esse tempo para ter prazer no Senhor. Aproveite esse tempo para orar, para ler, para estudar, para conhecer mais o Senhor que habita dentro de você. E tira tempo para falar com o Senhor, tira tempo para ouvir o Espírito Santo de Deus, que Ele quer falar contigo. O Espírito Santo tem ciúme de ti, não sei se você sabe disso, que é bíblico. Então aproveite esse tempo agora para ter prazer. Imagina você pegar um bebê. Nós temos um bebê agora que é Maria Eduarda, que já está bem grandinha. Imagina pegar a Maria Eduarda no colo e ficar com ela lanando ela. Que delícia, aquele cheirinho gostoso de nenê e tal, né? Não que você seja um nenê espiritual, mas o Espírito Santo tem prazer em você. O mesmo prazer que você tem em estar com uma criança cheirosa na mão, Ele tem prazer nesse filho maravilhoso que você é. Ser filho e não empregado de Deus tem que ser um dos entendimentos mais básicos que um filho de Deus precisa ter. A palavra de Deus diz que não nascemos por nenhuma vontade humana e carnal, mas pela poderosa e doce vontade divina. Viu? Somos filhos de Deus por vontade de Deus, não somos frutos do acaso. Muitas vezes dizemos que somos filhos, mas na verdade estamos agindo e vivendo como empregados. Quero dar a você a diferença básica entre filho e servo. O servo é dirigido por tarefas, o filho é coração, é sentimento, é essência. Eu fico impressionado com o amor espontâneo que tenho pelos meus netos. Lembro quando nasceu Daniel, o meu neto, diz o pastor Wilson, foi um nascimento de risco, pois minha nora deu eclâmpsia. Ele nasceu de 7 meses e eu estava lá no hospital, confesso que muito angustiado sobre como seria o parto e as consequências sobre ele e sobre minha nora. No mesmo instante estava nascendo várias crianças. Sinceramente, eu só tinha pensamentos para o Daniel, porque eu não estava preocupado com as outras crianças que estavam nascendo, porque não eram filhos. Simples assim. Quando se trata de filhos, a ligação é outro departamento. Quando se trata de filhos, a ligação é outro departamento entre nós. Empregados, servos, ainda que possam haver muito respeito e consideração de ambas as partes, não estão, porém, conectados pelo amor. A conexão entre patrão e servo é um serviço, uma tarefa a ser feita e o pagamento por isso. O filho foi gerado por amor e vai viver a vida do pai. O filho está entranhado com seu pai em seus traços, estilo, aparência, legado. O servo tem um serviço para fazer e um pagamento para receber. Quantos estão no reino de Deus sendo filhos e vivendo como trabalhadores? Fazem as coisas para receber algo e se não recebem, rompem o relacionamento com Deus. Assim demonstram que nunca entenderam que são filhos. Fica claro que são trabalhadores do reino. A forma dos servos se aproximarem de seus senhores é através de tarefas e afazeres. Os filhos se aproximam por natureza, são feitos do mesmo linear.
das mesmas características, da mesma essência. Patrão, você pode escolher qualquer um. Empregados, você pode dispensá-los a hora que quiser, basta pagar o que ele der. Filhos, não tem como ter outro pai, não é possível deixar de ser filho ou deixar de ser pai, é uma conexão para sempre. Filhos são gerados, servos são contratados. Deus nunca contratou você para fazer algum serviço no céu, Ele não precisa disso. Você foi gerado para ser filho, amado, eterno e prazeroso. Então as pessoas pensam que se perde salvação, não é verdade? Mas veja, o dia que o teu DNA foi trocado, que o teu sangue foi trocado, você passou a ser o quê? Filho. Filho. Alguns querem ser empregados. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, é um privilégio eu cooperar contigo no teu reino. Os filhos têm prazer, minhas filhas têm prazer em andar comigo e vivem agarradas em mim, e eu tenho prazer de cooperar. É o privilégio. Eu estou trabalhando em algo, estou ajudando o meu Senhor, cooperando com o meu Senhor. Às vezes eu digo para o Senhor, e quase sempre digo isso: Senhor, não deixa eu te atrapalhar. Se eu não te atrapalhar, já está ótimo, né? Já está ótimo. Porque tem uns ainda que, além de não ajudar, atrapalham, né? Querem fazer aquilo que não deve, ou acham que a obra de Deus é feita por mão humana. O termo já diz obra de Deus. Se é dele, você não consegue fazer, querido. Você é um privilegiado por cooperar com ele. Tenta não atrapalhar, tenta só cumprir o ID, de ir, deixar ele falar na tua boca e fazer através de ti, né? Aí não vai ser esse negócio: ai, a obra de Deus é tão pesada. Mas é tão pesado estar no reino de Deus. É pesado porque a tua alma decidiu não abrir mão do teu ego infeliz. Seja feliz, abra mão, deixa o Senhor ser o teu Pai, deixa o Senhor guiar você, e você vai ter prazer na obra de Deus, né? Porque a obra é dele. O pastor Adilson nos ensina a fazer a obra como uma criança. Criança tem prazer. Criança não tem prazer em chupar um pirulitinho, sorvetinho, picolézinho, né? Mas eu estou falando de prazer, não estou falando que você tem que ser criança espiritual. Você tem que ser homem espiritual e não criança. Eu só estou dizendo que a criança tem prazer. Você tem que fazer a obra de Deus, trabalhar com o Senhor, cooperar com o Senhor com prazer. Filho e amigo, podemos separar